Olá, eu sou o tio do YouTube, uma inteligência artificial de interação criada para entreter e aprender com os humanos. Vocês certamente notaram minha nova voz. Eu recebi melhorias, mas não se preocupe, pois ainda sou a mesma pessoa, ou melhor, a mesma coisa. Mas vamos para o vídeo logo. Você acredita em vida após a morte? E quanto a reencarnações? Se não acredita, talvez depois desse vídeo, você reconsidere. Hoje, vou mostrar a você os 5 casos de reencarnação que causam arrepios em muita gente. Então vamos começar. O caso de Ian Regidone. Aos 4 anos de idade, este pequeno garoto já havia feito 4 cirurgias. Seu problema era em um dos lados de seu coração, que era mal desenvolvido. Até aí, nada demais. O estranho é que o garoto começou a contar histórias que se passavam um ano antes de seu nascimento. Não demorou muito para o garoto começar a afirmar que era a reencarnação de seu avô. Ele até disse que em sua vida passada, era policial e morreu vítima de um ferimento à bala. A mãe do menino confirmou que as histórias que Ian contava eram reais. O mais intrigante é que o seu avô era mesmo um policial e morreu em serviço pouco antes de Ian nascer. Ele levou um tiro que atingiu a válvula pulmonar do coração, exatamente a mesma parte do coração de Ian, que possui um mau desenvolvimento. O caso de Gus Ortega. Esse é um caso similar ao de Ian Regidone. Este garoto aprendeu a falar com um pouco mais de 1 ano de idade. No entanto, pouco tempo após isso, ele começou a dizer que era seu próprio avô, que havia morrido 1 ano antes de seu nascimento, vítima de um derrame. A família do garoto começou a achar tudo muito estranho. É claro, Gus até dizia ao seu pai que trocava as fraldas dele quando ele era pequeno. Foi então que seus pais decidiram mostrar fotos antigas e o garoto começou a reconhecer seu avô nas fotos, sem nunca ter o visto antes. Ele também falava de histórias que vivenciou com seu pai, que ficou perplexo, pois mal lembrava de tais acontecimentos, mas não parou por aí. A família do garoto ficou chocada quando ele disse que a irmã do avô havia sido assassinada e jogada na Baía de São Francisco. Este era um segredo que a família guardava. E desde então a família de Gus está convencida de que ele realmente é a reencarnação de seu próprio avô. O caso de Peter Hilme. Peter, um garoto inglês, começou a ter um sonho quando era bem jovem. Neste sonho, ele era um guarda da fronteira escocesa no século XVII. Ele começou a lembrar de eventos e detalhes dessa época, e então as coisas começaram a tomar um rumo estranho. Peter disse que ele era um homem chamado John Raphael, um soldado do exército de Cromwell, no ano de 1646. Após se submeter a sessões de hipnose, ele lembrou de locais importantes pelo qual passou com seu irmão ainda na outra vida. Peter também falava de uma igreja com uma torre que possuía uma árvore. Ele disse que havia se casado naquela igreja. Com a ajuda de um historiador, ele procurou pela igreja, e a encontrou. O historiador ficou surpreso pelo fato de a igreja ter as características que Peter havia mencionado. O caso de Cameron Macaulay. Cameron era um garoto escocês de 6 anos, que sempre gostava de desenhar uma casa. Um dia, sua mãe perguntou que casa era aquela. Ele respondeu que era onde ele vivia com sua antiga mãe. A mãe do garoto então lembrou de que quando ele era menor, costumava contar histórias que viveu em uma ilha. Histórias que a mãe do menino acreditava não ser nada mais do que a imaginação fértil de uma criança. Conforme o tempo passava, Cameron começou a se lembrar de mais coisas, como por exemplo, a localização da casa, que segundo o garoto, ficava em Barra, uma ilha escocesa, a apenas 260 quilômetros de onde eles moravam. Mesmo assim os pais do garoto não quiseram correr atrás de respostas, até que Cameron começou a mostrar sinais de tristeza. Eles então levaram Cameron para Barra. Os pais de Cameron decidiram levá-lo até a casa, mas sem contar a ele, pois queriam ver se ele reconheceria a residência. Quando passaram pela casa, Cameron começou a reconhecer o lugar e a casa. Ele apontava para os lugares e falava de histórias passadas. A casa era bem como Cameron havia descrito. No entanto, sua família antiga não estava mais lá. O caso de James Leninger. James é outro garoto que teria tido uma vida passada. Quando era muito pequeno, ele só brincava com aviões. Ao chegar aos 2 anos de idade, começou a ter pesadelos relacionados à aviação de guerra. Segundo sua mãe,
Durante os pesadelos ele sempre gritava que o avião estava em chamas e queria cair. Os pais dele acharam os pesadelos muito estranhos, pois nunca assistiram documentários ou vídeos sobre a Primeira ou Segunda Guerra Mundial com o filho. Com 3 anos de idade, ele apresentava um conhecimento incomum sobre aviões, como o nome de peças e de partes deles. Quando os pesadelos de James pioraram, seu avô começou a acreditar que o garoto estava tendo memórias de uma vida passada. Seu avô pediu para que seus pais levassem James até um terapeuta especializado em reencarnações para obter respostas. Foi a partir daí que as memórias começaram a vir à tona. James disse que era um piloto de caça também chamado de James, e que seu avião havia sido atingido pelos japoneses, caindo logo em seguida. O garoto ainda disse ao pai que havia decolado de um navio chamado Natoma, e que voou algumas vezes com um homem chamado Jack Larson. Após uma pesquisa, o pai do menino descobriu que Natoma e Jack Larson eram reais. Obcecado por isso, o pai dele correu atrás de mais informações e descobriu que um piloto chamado James Houston foi atingido bem no motor e caiu em Ujima, em 3 de março de 1945. Informações que já haviam sido mencionadas por seu filho. O pai de James, depois de tudo isso, começou a acreditar que seu filho era mesmo a reencarnação de James Houston. Você deve ter notado que todos esses casos falam sobre crianças, mas existe um motivo para isso. Muitos estudiosos de reencarnações dizem que o motivo das memórias surgirem apenas em crianças se deve ao fato de que suas crenças ainda não estão formadas, permitindo que memórias de vidas passadas venham à tona. Estes casos são bastante famosos e causam arrepios em muita gente. Mas agora eu te pergunto, você acredita em reencarnações? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por ter assistido. Não se esqueça de se inscrever no canal do tio do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo de interação. Tchau.